Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Esse trimestre estamos tratando de batalha espiritual, uma lição muito importante para aqueles que desejam vencer as batalhas da vida, mas que não desconhecem a realidade do mundo espiritual, porque em muitas ocasiões nós não estamos lidando somente com um fator humano, estamos mexendo com forças espirituais. E na lição de hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Hoje nós iremos falar sobre os demônios. O que são os demônios? Os demônios, eles são os anjos caídos. Semelhante a Lúcifer, que tinha o nome de Lúcifer, hoje é Satanás, Diabo, a grande serpente, o dragão. Os anjos também perderam o seu título de anjos de luz, receberam o título de demônios, porque eles vêm para perturbar, atormentar e são agentes da maldade que trabalham no mundo espiritual. E é sobre isso que nós queremos falar nesta lição de hoje. Origem dos demônios. Nós vamos entender nesse primeiro tópico que Deus não criou demônios, Deus criou anjos. Assim como uma mãe que gera um filho, ela não cria um traficante, um estuprador, um homicida. Ele se torna ao longo da vida. Depois não podem dizer que a mãe gerou um estuprador. Deus não gerou os demônios, Deus criou anjos. Eles se tornaram demônios em virtude da sua escolha e a sua decadência espiritual. Anjos caídos e os demônios deixaram o estado original de santidade e se uniram a Lúcifer quando da rebelião no céu. Foram lançados para fora por intermédio de uma força coercitiva. Eles desconheciam o caráter de Deus e sua justiça plena. São seres celestiais decaídos, todavia, estes representam um grande perigo para o gênero humano. São hábeis na arte de matar, enganar e destruir. Eu faço esta colocação. Anjos caídos e demônios é a mesma coisa, porque eles não deixaram de ser anjos. A questão é que eles são anjos caídos, que deixaram o estado original deles de santidade e perfeição, quando eles seguiram Lúcifer, ou agora o diabo, Satanás, a grande serpente, quando daquela rebelião lá no céu que nós abordamos semana passada. Eles foram lançados para fora por intermédio de uma força coercitiva. O que é isso? É pela força. Um grupo de anjos treinados na guerra, na batalha, lançou-os para fora. Eles não saíram de bom grado, eles não saíram porque perceberam que o ambiente não estava bom para eles, eles não tinham bom senso, eles queriam tomar o céu e o lugar de Deus. Lúcifer queria reinar no lugar de Deus. Então, meus amados, eles foram escorraçados, foram colocados para fora, semelhante ao que faz, por exemplo, a tropa de choque para dispersar a multidão. Só que no caso, a tropa de choque sempre está em número menor. E essa tropa de anjos que colocou essa cambada para fora, o fez com um número muito superior de anjos que foram lançados para fora. Eles não saíram, eles foram jogados, tá bom? Por uma força coercitiva.
Naquela ocasião, eles desconheciam o caráter de Deus e sua justiça plena. Como eu já disse numa outra lição, eles achavam que Deus era muito bonzinho, que Deus não ia reagir porque eles nunca viram o Deus da batalha. Eles não conheciam Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Eles conheciam o Deus da adoração, o Deus do louvor, o Deus da glória, o Deus da majestade, o Deus do amor, o Deus da compaixão, mas eles não conheciam o Senhor dos exércitos, como ele é poderoso na batalha. Na ocasião, os anjos não entraram para defender Deus. Os anjos lutaram por zelo de Deus, tá bom, meu querido? Deus não precisa ser defendido nem pelos anjos. Na verdade, bastava um único olhar de Deus, uma única palavra, e todos aqueles anjos seriam exterminados. Embora eles sejam seres espirituais decaídos, eles representam um grande perigo para o gênero humano. Eles são muito hábeis na arte de matar, enganar e destruir. A Bíblia fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então a arte dele está na arte do engano, de persuadir e de levar as pessoas na conversa. A expulsão do querubim ungido. Lúcifer exercia uma influência considerável no céu. Sob o seu comando estava uma boa parcela dos anjos. Ele é o único ser que nunca foi tentado por terceiros. Pelo contrário, foi ele que tentou todos os anjos caídos. Seu poder de persuasão e engano não podem ser desprezados. É bem certo que os anjos que permaneceram fiéis a Deus também tenham sido tentados por Lúcifer. Com relação à expulsão do querubim ungido, eu faço a seguinte colocação, que ele exercia um principado que sobre o seu comando estava um grande e considerável número de anjos. Eu tenho para mim que ele tentou todos os anjos, não foi só uma terça parte. Os demais anjos também foram tentados. É por isso que hoje eles não estão sujeitos mais ao pecado, porque eles fizeram uso do livre-arbítrio deles uma vez para estarem ao lado de Deus e serem fiéis a Deus, enquanto que uma terça parte não preservou seu estado de santidade. Outra coisa que eu destaco, que Lúcifer, o diabo, Satanás, a grande serpente, o encardido, seja lá qual o nome que se dê a ele é o único ser no universo, em toda a criação, que nunca foi tentado por terceiro. Ninguém nunca tentou Lúcifer. Lúcifer, o diabo, ele tentou todos os anjos no céu, ele tentou Adão e Eva, ele tenta você, ele tenta a mim, para sairmos da nossa posição de vida com Deus, de santidade, de morar no céu, para segui-lo. Ele é o único ser que nunca foi tentado por ninguém. O diabo é tão atentado, mas tão atentado, que ele tentou a si mesmo. E ele conseguiu persuadir uma terça parte dos anjos. Ele conseguiu persuadir Adão e Eva. Ele conseguiu persuadir vários homens de Deus ao longo da história, que se humilharam e se arrependeram. Agora, meu amado, nós precisamos orar, vigiar, para que nós não venhamos a cair, meu amado, nas armadilhas de Satanás, porque ele tem um poder de persuasão, de convencimento muito grande. Ele traz uma falsa segurança de paz, que você pode pecar e você pode errar, e no final Deus é amor, é misericórdia, Ele vai te perdoar do mesmo jeito. Então não podemos desprezar a arte do engano e o poder de persuasão que o inferno e as trevas têm. E como eu já destaquei, ele tentou, não foi somente um terço dos anjos, ele tentou todos os anjos. Eu tenho isto para mim, porque os anjos, para preservar o estado deles de glória, eles foram tentados. Ninguém é aprovado se não passar primeiro por uma tentação.
se não houver uma possibilidade real de uma queda, de um fracasso, o uso consciente do livre-arbítrio. E aqueles anjos fizeram o uso consciente do livre-arbítrio. Tenho para mim que eles também foram tentados por Lúcifer, mas eles preservaram o estado de santidade. Todos nós na igreja somos tentados. Pode ser pastor presidente, pode ser pastor regional, pode ser presbítero, evangelista, membro, professor, todos nós somos tentados, meu irmão, a sair da posição a qual Deus nos chamou. Mas nós vencemos porque o Espírito de Deus habita em nós e a persuasão, a capacidade que o Espírito Santo tem de nos proteger e de nos convencer é muito maior do que a capacidade que o diabo tem de enganar e de persuadir. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos andar em espírito. Vamos prosseguir na nossa lição. A arte do engano e persuasão. Satanás conseguiu enganar uma terça parte dos anjos. Conseguiu persuadir o casal no jardim do Éden. Para uns, ele diz que Deus não existe. Para outros, se apresenta como um Deus. Para muitos que frequentam a igreja, ele os convence que é possível estar na casa de Deus e viver uma vida dissoluta. Para os que são fiéis, ele tenta de todas as formas desanimá-los e persuadi-los com proposta, tentações e paixões carnais. Esta é a arte de Satanás. Para uns, ele diz que Deus não existe e consegue convencer homens intelectuais, homens com diploma, homens com doutorado, mestrado, livre docente, com várias formações acadêmicas que alegam, e é um direito deles, de afirmar que Deus não existe. Para outros, Satanás, o diabo, se apresenta como o próprio Deus em várias culturas e religiões. Para aqueles que estão na igreja, que não se firmam, que vivem na carne, Satanás assegura para eles que é possível eles pecarem e ainda assim desfrutarem da graça, do perdão, da misericórdia, da salvação e não ficarem fora do arrebatamento. E para aqueles que são fiéis a Deus, ele tenta de todas as formas desanimá-los, persuadi-los, colocar fraqueza, desânimo, frieza espiritual, trazendo proposta, tentações e paixões carnais, para que eles desistam da carreira que lhes foi proposta. Este é Satanás, é aquele que vem para enganar, para persuadir a todos os homens, indiferente do credo, da cultura ou posição social. Todos estão sujeitos ao ataque desse ser maligno. É por isso que a Bíblia é categórica ao afirmar: aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Os demônios na cultura pagã. Satanás é bom no que faz. Ele consegue enganar desde o mais simples até o mais culto e letrado dos homens. Muitos povos e culturas ao longo da história foram enganados pelos demônios. Estes acreditavam que estavam se relacionando com deuses e seres iluminados. Os demônios têm como objetivo desviar o coração do homem para que este não se relacione e adore o Criador. Para tal, irá propor-lhe falsas religiões e crenças. Dentro da cultura pagã, como se dá a ação dos demônios? Eu quero destacar aqui que Satanás, dadas as devidas proporções e respeito, ele é bom no que ele faz. Nós precisamos compreender, nós não podemos subestimá-lo. Ao longo da história, ele conseguiu enganar tanto as pessoas mais cultas como as pessoas mais simples e até o mais letrado dos homens. Muitos povos e culturas avançadas
tanto da antiguidade como dos nossos dias atuais, elas foram e são enganadas pelo diabo, pelos demônios, pelo império das trevas. Estes acreditavam e ainda acreditam que estão se relacionando com seres iluminados, com deuses, quando na verdade são demônios, espíritos da maldade que desejam destruir o gênero humano. Os demônios, eles têm como objetivo, meu amado irmão, desviar o coração do homem para que este não se relacione com o Criador. É este o objetivo final dos demônios, que o homem não se relacione com o verdadeiro Deus, com o seu Criador. Os demônios não se preocupam se eles serão adorados. O objetivo deles é impedir que a verdadeira adoração chegue até Deus. Porque quando o homem se relaciona com Deus, ele experimenta a bênção, a comunhão de se autorrealizar espiritualmente ao se relacionar com seu Criador. E para isso, eles apresentam para as culturas pagãs e para povos falsas crenças e religiões com seus rituais. Então, meu amado, nós vemos que Satanás, ele é muito bom, o império das trevas, eles trabalham 24 horas por dia, se não dizer desde a chegada do homem aqui à Terra. Então, meu amado, os demônios na cultura pagã, eles muitas vezes não se apresentam como demônios. Eles se apresentam como seres iluminados ou como espírito trazendo uma revelação. E tudo tem como objetivo desviar o coração do homem para que esse não se relacione diretamente com o Criador. A batalha no céu. Nesse tópico nós iremos estudar mais uma vez o tema Batalha no Céu. Nós já falamos dessa batalha na lição de número 2 e hoje estaremos falando mais uma vez sobre esta batalha que se deu no céu e como os anjos de Deus se posicionaram diante daquela batalha. O que eu compreendo desta batalha é que há tempo de adorar e há tempo de guerrear, há tempo de orar e há tempo de lutar. Há tempo de buscar a Deus e há tempo de agir, tá bom, meu irmão? Nem tudo é uma questão só de orar. Orar e jejuar é muito importante, mas tem hora que a gente precisa agir e agir com rigor. É o que nós vamos compreender dentro desse tópico. O arcanjo Miguel e o dragão. Miguel era o principal dos príncipes e coube a ele a missão de comandar o exército de anjos contra Lúcifer e os anjos rebelados. Miguel e os demais anjos que com ele lutava estavam cheios do poder e da autoridade de Deus. Há conflitos que se resolvem através da oração. Já outros só se resolvem por intermédio da coragem de se posicionar contra o erro e não temer ser mal compreendido pelas pessoas mais próximas. Esse episódio ele traz muitas lições, é uma riqueza muito grande de pontos de vista. Mas eu destaco aqui que Miguel ele era o principal dos anjos, o grande príncipe. Ele se destacava dentre aqueles que exerciam cargo de governo sobre grupo de anjos. Ele era um arcanjo. Então, meu irmão, coube a ele a missão de liderar o exército de anjos que lutaram contra Lúcifer e os anjos rebelados. Naquela ocasião, tanto Miguel como os demais anjos, eles estavam revestidos do poder e da autoridade de Deus. Ninguém luta com o diabo, meu irmão, com diploma de mestrado, de doutorado, de doutor em divindade. O diabo e o inferno não tem medo de diploma, de curso teológico, não. Ele tem medo de quem tem a autoridade de Deus e tem o poder de Deus na sua vida.
E assim estava Miguel e os seus anjos, cheios do poder e da autoridade de Deus para lutar contra Lúcifer e aqueles anjos rebelados. Eu faço a seguinte colocação, que há conflitos que se resolvem através da oração, é fato. Há conflitos que nós devemos entrar para o caminho do jejum, da oração e buscar a Deus. Agora, há outros, irmão, tipo de conflito que só se resolve por intermédio da coragem de se posicionar contra o erro. Precisa ter coragem. Naquele episódio envolvendo os anjos, eles não ficaram ali de joelhos dobrados para ver, ó Deus, entra na batalha, ó Deus, resolve essa questão. Não, meu irmão, aquilo ali era coisa para eles resolverem. Eles foram criados para isso, eles foram preparados para isso, eles tinham coragem, disposição. Eu fico olhando quanta gente na igreja, me desculpa, homens calça frouxa, gente covarde, gente medrosa, gente que se esconde atrás da oração. Não, vamos orar. Não é hora de orar não, irmão, é hora de agir. Por que Deus falou, Moisés, por que tu clamas a mim? É hora de você agir, estende a tua vara. De repente Deus vira para Miguel, por que você está olhando para mim? Puxa a espada, meu filho, corta, age, resolve esse negócio aí. Meu irmão, tem hora que é hora da gente agir. Ah, irmão, mas alguém fala, mas cadê o amor? Cadê a misericórdia de Miguel? Cadê a compaixão de Miguel com o coitado do Lúcifer que ficou um pouco desorientado? Um coitado dos anjinhos que andavam, adoravam Deus, que perderam um pouco do juízo. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Meu irmão, muitas vezes eu penso que esse discurso é do diabo. Cadê o amor? Cadê a misericórdia? Meu irmão, tem hora que é hora de agir. E quem se posiciona diante de determinadas situações, ele não pode ter medo de enfrentar o mal, de enfrentar determinadas situações com coragem e sem medo de ser mal compreendido pelas pessoas mais próximas. Hoje, em nome do politicamente correto, a gente deixa de se posicionar diante de muita coisa que está errada. E, meu irmão, errado é errado diante de Deus e diante dos homens. A gente precisa posicionar. Tem muita coisa no nosso segmento, na Assembleia de Deus, que está errado. Tem muito pastor presidente, meu irmão, que só vai sair se a igreja realmente se posicionar com coragem, ousadia, intrepidez e botar para fora, meu irmão. Porque ali está dando lugar para a ação demoníaca. A igreja não cresce, ele se acha o dono da igreja, é um patrimônio da igreja, e tem hora que a gente, meu irmão, tem que agir pela fé, com coragem, com ousadia, sem se preocupar com se vai ser compreendido ou não pelas pessoas. Me faz lembrar o irmão Neemias. Neemias, em várias passagens, ele fala, ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque Neemias chegou ao ponto de pegar um grupo de judeus que haviam desviado da palavra de Deus e ele esmurrou, arrancou-lhe as barbas, ele bateu, mas ele tinha autoridade para fazer isso, tá, irmão? Ele era um líder político delegado pelo rei. Tá bom? Você não vai sair pegando crente no tapa, não. Tá bom, meu querido? Mas tem muita gente folgada, tem muita gente abusada que tá dando lugar pro diabo e diz que não sai, é meu, e daqui eu tô e daqui eu não saio. Aí fica um monte de gente orando, jejuando, e eu acho que é importante. Mas até o próprio Deus virou para Josué. Josué, por que tu clamas a mim? Levanta-te, põe-te de pé e eu falarei contigo. E Josué lançou a sorte e foi lá, caiu em Acã. Ele pega Acã, a mulher e os filhos e os servos e tudo, coloca, meu irmão, e são todos apedrejados. Alguém pode falar, mas cadê o amor de Josué? Cadê a misericórdia de Josué? Meu irmão, eu nunca vi um crente em plena comunhão com Deus ficar reclamando da falta de amor. Meu irmão, nós sofremos, quem é servo fiel sofre calúnia,
sofre difamação, sofre perseguição, mas ele não murmura, ele fica calado no Senhor. Mas tem uma turma de perturbado dentro da igreja, tem uma turma de desviado dentro da igreja, tem uma turma de gente na casa de Deus que está sendo instrumento na mão do diabo, e quando tem que tratar com eles e botar eles para fora da igreja, retirado da posição, aí eles perguntam: cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? Lúcifer deve ter perguntado a mesma coisa para Miguel. Miguel, cadê o amor? Cadê a misericórdia? Cadê a compaixão? E Miguel não estava nem aí, meu irmão, com que os demônios, os anjos caídos falavam, reclamavam o discurso dele. Ele cumpriu cabalmente aquilo que precisava ser feito e realizado. A expulsão de Satanás. O episódio acerca da expulsão de Satanás e uma terça parte dos anjos revela a nós lições das quais não podemos nos esquecer. Deus não se deixa zombar. Não há ninguém que esteja numa posição tão alta que não possa cair. O amor de Deus não deve ser confundido com libertinagem. A graça de Deus é abundante, porém não é infinita, como muitos insistem em acreditar. Deus é fogo consumidor e juiz implacável. É isto que eu quero que você compreenda dentro desse tópico acerca da expulsão de Satanás. Deus, ele não se deixa zombar por ninguém, tá bom, meu querido? Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Não há ninguém que esteja numa posição tão alta, tão elevada. Olha Lúcifer, a posição que ele estava. Ele comandava talvez uma terça parte dos anjos. Ele era um querubim ungido, talvez não fosse o único. Haviam vários outros querubins também ungidos ali. E é um erro eu falar que ele era o único querubim ungido. Mas eu não posso afirmar também que haveriam outros. Eu penso que haveriam vários outros querubins também ungidos. Mas esse querubim, ele tinha um papel de destaque, um papel de governo. Se ele, que estava num cargo tão elevado, fazendo um trabalho tão extraordinário, caiu, o que dirá eu, meu irmão, que sou professor de escola bíblica dominical, que posso ceder uma tentação? Não tem pastor presidente que está acima do bem e do mal, não tem pastor regional, não tem presbítero, todos estão sujeitos à queda, meu irmão. Não tem ninguém que está numa posição tão alta, tão cheia de santidade, que não possa cair, não, meu irmão. É por isso que Paulo fala: aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Então, outra coisa eu destaco, que o amor de Deus não deve ser confundido com libertinagem. Há pessoas que acham que pode pecar, que pode fazer tudo o que quer, pode ir para o motel, pode ir para o carnaval, pode ir para a balada, pode tomar uma cerveja, pode sair com a mulher do outro, depois ele vai lá, participa da Santa Ceia. Meu irmão, o amor de Deus não é safadeza, pouca vergonha não, meu irmão. O amor de Deus, ele é decente. E muitos, quando precisam ser tratados, disciplinados, excluídos até da igreja, ele questiona: cadê o amor de Deus? Pera lá, irmão, o amor de Deus não é porta para safadeza não, meu irmão. O amor de Deus não é porta para uma vida de perversão, uma vida de imoralidade, não. O amor de Deus, ele vem nos aperfeiçoar para sermos mais santos, consagrados e dedicados a Ele. Eu destaco o seguinte, que a graça de Deus, ela não é infinita. Eu já falei isso em outras lições. A graça de Deus, ela é abundante, mas ela não é infinita. Porque se a graça de Deus fosse infinita, até Lúcifer, até o diabo e os anjos seriam retornados ao céu, eles retornariam aos céus. Ninguém desceria ao inferno, meu querido. A graça de Deus alcançaria todos os homens. Ninguém iria perder a salvação, ninguém seria lançado no lago de fogo eterno. Na verdade, ninguém perde a salvação, a pessoa mesmo que despreza a salvação. Tem muitos que insistem em acreditar que a graça de Deus é infinita,
Ele pode fazer o que for, que Deus sempre vai usar de compaixão e misericórdia para com ele. Quero dizer que uma terça parte dos anjos também pensavam assim. E olha o destino final deles. É o lago de fogo eterno. Meu querido, seja santo, seja separado e dedicado a Deus, tá bom? A vitória final sobre Satanás. A Bíblia é enfática ao afirmar que Satanás foi derrotado pela primeira vez na rebelião no céu. A segunda, quando da disputa do corpo de Moisés. A terceira, quando da morte e ressurreição de Jesus. A quarta o será quando do arrebatamento da igreja. A quinta, quando for acorrentado por 1000 anos. A última e definitiva se dará na ocasião em que ele será lançado no lago de fogo eterno. Eu destaco aqui pelo menos 6 derrotas de Satanás. A primeira é conhecida de todo mundo quando Miguelito, para os mais íntimos, desceu a burdoada, passou com a espada, foi voadora, pescoção, o pau comeu solto. O diabo foi lançado por um poder e uma força coercitiva. A segunda derrota que a Bíblia relata, que eu destaco, talvez tenha outras, mas eu destaquei estas, foi quando da disputa do corpo de Moisés. O diabo se apresentou ali para pegar o corpo de Moisés e quem sabe fazer o corpo de Moisés uma fonte de idolatria, de adoração e reverência, desviando o judeu do coração de Deus. Então, naquela disputa, Miguel prevaleceu e o diabo perdeu. A terceira foi quando da morte e ressurreição de Jesus. Alguns pensam equivocadamente que Satanás matou Jesus na cruz do Calvário. Não é não, meu irmão. Ele nunca queria que Jesus fosse até o Calvário. Ele fez de tudo para que Jesus não chegasse ao Calvário, porque ele sabia que seria ali na cruz do Calvário que Jesus daria o brado da vitória. Pai, está consumado. Tudo o que o Senhor disse que era para eu passar, eu fazer, eu fiz, conforme o Senhor me orientou. Está consumado, eu terminei esta obra. Ali foi mais uma derrota de Satanás. A quarta, meu querido, ela será quando do arrebatamento da igreja. Hoje o inferno, o diabo, Satanás se levanta contra a minha vida, contra a sua vida, no seu casamento, tentando colocar desânimo, tristeza, mágoa, ódio, rancor, tentando fazer você se envolver com o pecado, dizendo que você pode viver no pecado, que não tem problema, mas em nome de Jesus você vai se arrepender, vai mudar de vida, e quando as trombeta soar, a trombeta tocar, você vai ouvir o toque da trombeta, aleluias, glórias ao nome do Senhor, e você vai ser arrebatado com corpo glorificado, com vestes diferentes, e você vai estar diante do Rei da Glória, e Satanás vai ser derrotado mais uma vez, porque ele fez de tudo para me destruir, ele fez de tudo para acabar com a sua vida, com o seu casamento, com a sua família, com a sua fé, tentando te barrar, e você vai participar do arrebatamento da igreja. A quinta derrota de Satanás é quando ele vai ser acorrentado por um anjo durante o período de 1000 anos. Irmão, eu tenho por mim que só porque esse anjo deve ser Miguel. Miguel, toda vez que ouve falar esse nome, o diabo, ele sabe que ele vai sair derrotado. Ele não venceu uma contra Miguel. Não há nenhum relato bíblico dele vencendo. Ele vai ser acorrentado 1000 anos, acorrentado. Vai igual cachorro vira-lata, que coloca a corrente e fica preso por 1000 anos. E a última e definitiva derrota dele se dará na ocasião em que ele será lançado no lago de fogo eterno. Ô cidadão, ô elemento que gosta de perder, hein? Meu irmão, ninguém se levanta contra Deus, fica de pé para contar a história. Ninguém se põe como inimigo de Deus, fica em pé para contar vantagem.
Ninguém zomba de Deus. Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Ele jamais perdeu uma batalha. Satanás, eu apontei aqui pelo menos 6 derrotas. 6. Algumas já ocorreram, outras ocorrerão. E tem gente que pensa que ele está ganhando, quase empatando com Jesus aos 45 do segundo tempo. Tópico 3, o maioral dos demônios. Nesse tópico nós vamos falar sobre o chefe dos demônios, que é o próprio Satanás, o diabo, a grande serpente. Alguns na cultura judaica chamavam de Belzebu, que naquela crença era tido como o maioral dos demônios. Nós vamos falar sobre ele nesse tópico dentro do que a Bíblia nos assegura. A serpente. Trata-se de uma simbologia aludindo à forma com a qual o diabo age. De um modo geral, a imagem da serpente na Bíblia está ligada ao engano, mentira e astúcia. A serpente aqui se destaca pela arte de seduzir a presa, dando-lhe a sensação de uma falsa segurança, e só depois ela dá o bote final, não dando à presa a chance de escapar do seu ataque mortal. Uma das imagens que a Bíblia fala sobre Lúcifer é a serpente. A serpente é uma imagem de Satanás. Lá no livro de Gênesis nós vemos que a serpente era a mais astuta dentre todos os animais criados por Deus. E Satanás, o diabo, entrou nessa serpente e ela enganou Adão e Eva. Então a imagem da serpente na Bíblia, em muitas ocasiões, ela está atrelada ao engano, à mentira e à astúcia. Irmão Mauro, mas e aquela serpente que Moisés levantou lá no deserto? Aquilo ali é uma exceção. Foi Deus que mandou, tá bom, meu querido? É toda mulher que fica grávida pelo Espírito? Não, exceção. É toda mulher que é Débora que vai comandar um exército numa guerra? Não, não é regra, é exceção. É toda mulher que era pastora em Israel que cuidava de ovelhas? Não, somente a esposa de Jacó. Então a Bíblia trata de regras e de exceção. Então cuidado quando você lhe deparar com uma exceção e querer fazer dela uma regra. A serpente aqui, que abordada sobre a ótica de Deus, ela se destaca pela arte de enganar, persuadir, seduzir a presa. As serpentes que antes dela dar o bote final, primeiro ela seduz a sua presa. Ela traz para a presa tipo aquela sensação, olha, eu estou aqui, mas eu não sou perigo para você. Eu estou aqui, mas eu não vou lhe fazer mal nenhum. Eu estou aqui quietinho, paradinho. E a presa fica ali diante dela com aquela falsa sensação de segurança. E depois ele é surpreendido, porque esta serpente, ela dá o bote final, não dando à presa a chance de escapar do seu ataque mortal. Assim foi com Sansão. Sansão brincou com o pecado. Sansão se envolveu com o pecado. E ele achava que poderia entrar e sair a hora que ele bem desejasse. E Satanás deixou que ele brincasse com o pecado. Satanás deixou que ele tivesse a sensação de que ele estava no domínio da situação. Quando ele pensa que não, Satanás deu-lhe o bote final, quando ele teve os 2 olhos vazados, as tranças cortadas, e ao invés de ser juiz, ele virou palhaço no picadeiro para alegrar os inimigos de Deus. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Satanás, ele se apresenta de uma forma, não é de chifre, com aquele chifrão, com aquele tridente, aquela cauda, não. Satanás se apresenta muitas vezes na forma de um rabo de saia. Satanás se apresenta na forma de uma proposta. Satanás se apresenta de forma sutil. Ele vai tentando ganhar a sua consciência, dizendo, olha, não tem problema, não tem pecado, um beijo, um abraço mais caliente não tem problema, meu jovem. Passar a mão naquilo e aquilo na mão,
ir para o motel, não tem problema. Você pode ter sexo com a sua namorada, usa camisinha, o preservativo, toma um anticoncepcional, minha filha, não tem problema, não é pecado. Até que um dia a casa cai, o seu nome vai, a sua fama, o seu nome vai todo para a lama e você se vê agora presa ao pecado. Esta é a estratégia de Satanás, a grande serpente. Satanás. Este é um dos nomes mais conhecidos do diabo. O sentido literal é adversário. Ele se opõe ao gênero humano com um ódio mortal. É incapaz de amar qualquer pessoa, inclusive aqueles que lhe servem ou lhe são úteis. Semelhante ao gigante Golias, esse adversário só pode ser derrotado na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, o nosso Senhor Jesus. O nome de Satanás, ele representa adversário. É aquele que se opõe a nós. É aquele que quer a nossa desgraça, a nossa tragédia. É aquele que quer nos destruir de qualquer forma. Ele se opõe ao gênero humano com um ódio mortal. Meu irmão, Satanás tem tanto ódio, mas tanto ódio do gênero humano, que ele é incapaz de amar até mesmo aqueles que o servem. Até mesmo aqueles que fazem a sua vontade, até mesmo aqueles que o adoram de forma deliberada, como existem aqueles que adoram a Lúcifer, que adoram o diabo. Então ele é incapaz de amar até aqueles que lhe são úteis. Na verdade, aquelas pessoas são objetos, são instrumentos para ele, que ele precisa, mas ele não ama a nenhuma destas pessoas. Ele tem um ódio mortal até mesmo diante daqueles que fazem a sua vontade, porque todos irão para o lago de fogo eterno junto com ele. Então ele tem ódio, ele engana. Agora, esse Satanás, ele tem um ponto fraco semelhante ao gigante Golias. O gigante Golias, ele só pôde ser derrotado na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. Não foi Davi com uma pedra na mão que meteu uma pedra na testa do gigante assim não, meu querido. Pedra não derruba gigante, meu querido. Mas ali Davi diz, tu vens contra mim com espada, escudo e lança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí, meu irmão, aí é o ponto fraco. Aí o gigante cai. Satanás, ele só pode ser derrotado na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o inferno estremece e Satanás bate em retirada. Amém? O diabo. O termo mais apropriado é caluniador. Faz-se necessário ressaltar que ele foi o primeiro de todos a pecar contra Deus. Dia e noite ele acusa os homens diante de Deus e atormenta-lhes a consciência. Ao pecarmos, ele estará sempre a nos acusar, jogará em rosto nossos erros e nos levará a enxergar o Senhor como um Deus irado, vingativo e disposto a nos matar. O diabo, ele é caluniador. Eu destaco o seguinte, que ele foi o primeiro a pecar contra Deus. Aí, quando ele vem me acusar, vamos falar uma coisa? É o sujo falando do mal lavado. Se fosse pelo menos o Miguel, se for o Espírito Santo trabalhar na minha vida e me convencendo do pecado, amém, mas aí não é caluniador, eles vêm me convencer do pecado, o diabo não. Eu fui o primeiro a pecar, está mais sujo do que as águas do Rio Doce, quando os dejetos da Samarco passou por ela aí, contaminando as águas de Valadares, que é a cidade onde eu moro. Está mais sujo do que tudo, está mais sujo do que puleiro de galinha. Aí, meu irmão, ele vem para nos acusar diante de Deus, de dia e de noite. Aí imagina a situação de Deus, olhando para ele e falar, rapaz, tu tá mais sujo do que tudo, rapaz, tu tá acusando quem aqui? Mas ele se apresenta sempre quando nós damos uma brecha.
Aí ele vai nos acusar diante de Deus, ele nos acusa diante de Deus e atormenta a nossa consciência. Ele atormenta, porque quando nós pecamos, ele está sempre o quê? Jogando na nossa cara o nosso erro. Você errou, você fez isso, você pecou. Ele não vem para nos orientar a mudar de vida. O Espírito Santo não. O Espírito Santo nos convence que nós erramos, que precisamos mudar. Mas o diabo ele vem para nos atormentar, nos colocar para baixo, para ficarmos com o rosto prostrado no chão e nos levará a enxergar a Deus como um Deus irado, um Deus vingativo e disposto a nos matar. Satanás ele sempre virá como caluniador, ele distorce até a imagem de Deus, tanto para o descrente como para o crente. Para o crente ele fala, olha, para o seu caso não tem jeito, não tem conserto. Deus está irado com você, Deus está querendo te matar. É melhor você desistir desse negócio de ser crente, é melhor você desistir da igreja. Ele vem sempre nos acusar. Meu irmão, eu já passei por isso, passo por isso. Quantas vezes eu errei, eu fiz o que eu não queria. Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu já disse, torno a dizer, meu telhado é de vidro. Não foram poucas as vezes que eu bati na porta de Deus pedindo perdão dos meus pecados, todo sujo, envergonhado de mim mesmo, sendo acusado pelo diabo. Mas uma coisa, Deus sempre estendeu as mãos para me perdoar quando eu fui atrás dele. Semelhante ao filho pródigo, quando ele decidiu vir até o pai, e para a surpresa dele, o pai já estava lá no alto, esperando o ponto de chegada. Onde foi o lugar da despedida, o pai estava ali aguardando a chegada do filho. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, na autoridade do nome de Jesus, Deus, ele deseja te restaurar. Deus não quer jogar nada na tua cara, Deus não quer te matar, Deus não quer descer com você no leito da enfermidade, Deus não quer descer com você na sepultura, Deus não é um Deus irado, vingativo, disposto a matar. Ele quer abraçar você. Aquele menino estava sujo de porco, estava fedendo porcos, e o pai o abraçou, não esperou ele tomar um banho não, o pai o beijou. Meu filho, você voltou. Deus está assim, meu irmão, esperando você voltar. Mas o diabo, ele é o caluniador, ele vem distorcendo a imagem de Deus, ele traz informações e fala de Deus de uma forma pejorativa acerca daquilo que Deus não é. Mas ele não quer que você conheça e saiba que Deus está disposto a te perdoar, te dar um novo recomeço e uma nova história. Assim tem sido na minha vida e assim é o que Deus deseja fazer na sua vida. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. O poder de Jesus sobre os demônios. Nesse tópico nós vamos falar sobre a autoridade do nome de Jesus sobre os demônios. A lição está um pouco extensa, irmão, porque são 4 tópicos. Talvez o vídeo vai ficar um pouco maior do que aquele que nós estamos acostumados. Mas o importante é que nós venhamos extrair lições importantes para a nossa vida. Vamos lá? O contexto bíblico. Ao longo do relato bíblico, os demônios sempre estiveram em plena atividade, sendo o homem o alvo de suas investidas. Eles não temem reis, pessoas cultas, ricas ou pobres, religiosas ou não. Simpatia, alho, cruz, estacas e oferendas não podem detê-los. Somente o poder de Deus, a autoridade do nome de Jesus e a ação do Espírito Santo podem neutralizá-los por completo. Meu querido, contra demônio, contra o inferno, não existe mandinga, simpatia, não existe cruz, alho, estaca, oferenda, nada disso, meu querido. Contra o inferno, as trevas, somente a autoridade do nome de Jesus.
Os demônios não temem reis, não temem pessoas cultas, letradas. Eu sou doutor, eu sou advogado, eu sou doutor em divindade. O diabo não tem medo de diploma não, meu irmão. Nem pessoas ricas ou tampouco pessoas pobres, pessoas religiosas ou não. Ele teme e respeita aquele que tem o poder de Deus na sua vida, a autoridade do nome de Jesus e a ação do Espírito Santo no seu viver. Aí, meu irmão, desta forma, ele pode ser neutralizado. Então, meu querido, nós precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da autoridade de Deus. Homens cheios da autoridade que usam o nome de Jesus. É por isso que a mensagem bíblica ela tem que ser cristocêntrica. Demônio não teme mensagem de autoajuda. Demônio não teme mensagem de prosperidade. Demônio não teme mensagem, meu irmão, de congresso, simpósio, que vem para massagear ego de crente, dizendo que agora é só bênção, que agora é só vitória. Demônio tem medo de gente que prega a autoridade do nome de Jesus. O triunfo de Cristo. O que aparentemente se apresentava como uma vergonha e derrota, revelou-se o triunfo de Jesus sobre o império das trevas. Isto se deu lá na cruz do Calvário, quando ele bradou: está consumado. Foi na cruz que ele venceu Satanás e todos os seus demônios. Assim o fez como um homem nascido de mulher. Jesus venceu as trevas, despido da sua glória. Quando se deu o triunfo de Jesus sobre as trevas, sobre o diabo e os seus anjos, se deu lá na cruz do Calvário. O que se apresentava a princípio, quando alguém olhava, cravos na mão, coroa de espinho na cabeça, as costas dilacerada, uma noite de sono sem dormir, sendo espancado, sendo julgado injustamente, tomando surra, carregando uma cruz pesado, passando pela humilhação. Todos que olhavam aquilo, olhavam uma grande derrota, um grande fracasso, mas aquilo que se apresentava a princípio como uma derrota e um fracasso, na verdade era a vitória, porque no mundo espiritual Cristo estava triunfando, porque ele estava cumprindo cabalmente a palavra de Deus, ele estava exatamente no centro da vontade de Deus. E quando ele disse, lá na cruz do Calvário, está consumado, ali se deu a vitória, porque ele não negou o Pai, ele não desceu da cruz, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E eu destaco o seguinte, foi na cruz que ele venceu Satanás e todos os seus demônios. E assim o fez como homem nascido de mulher. Ele não venceu como Deus. Naquela batalha que houve no céu, Deus não entrou na batalha. E Deus não precisou entrar na batalha. Agora, Deus toma a forma humana. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Agora ele toma a forma humana para batalhar contra o diabo e os seus anjos. Mas agora ele o faz não na qualidade de Deus. Ele faz na qualidade de homem, nascido de mulher. Eita glória! É Jesus poderoso, Rei da glória, Deus poderoso na batalha, e ele o fez despido da sua glória, meu querido. Jesus não veio aí com poder, glória e majestade, soltando raio, trovão e mandando, parecendo aqueles filmes de ação dos heróis Marvels, não. É como se ele tirasse toda a armadura, ele se despiu da sua glória, da sua majestade, ele não fez uso dos atributos da divindade, ele se esvaziou e não usurpou ser semelhante a Deus. Ele venceu Satanás e todos os demônios, despido
despido da sua glória como homem. Então ele estava querendo dizer, o discurso que Jesus estava dizendo, o homem que eu criei era perfeito, ele poderia ter vencido o inferno, as trevas e a tentação, mas Jesus ele veio como representante do gênero humano e venceu o diabo como homem. Meu querido, e agora que ele voltou para a glória e está como Deus novamente, revestido de glória, revestido de poder, revestido de autoridade, nós olhamos na palavra de Deus que um dos mártires da fé, ele, quando estava por ser apedrejado, ele olhou para o céu e disse, eu vejo os céus abertos e eu vejo Jesus assentado à direita de Deus. Meu querido, ele está à direita de Deus, ele é o próprio Deus, ele trabalha ao meu favor e ao seu favor. Se ele não perdeu a batalha contra as trevas como homem, será que ele vai perder agora como Deus, revestido de poder e autoridade e glória? Meu querido, bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Confie no Senhor, Ele está à frente desta batalha, Ele está à frente da sua luta, Ele está à frente dos seus problemas, Ele está à frente das dificuldades pelas quais você está passando. Confie nele. Aquilo que hoje para você é uma aparente derrota, um aparente fracasso, Ele fará com que isso se transforme na grande vitória. Aquela peça de roupa de José, que ficou na mão da mulher de Potifar, aquilo foi para José, quem sabe, uma aparente derrota, mas foi aquela peça de roupa que permitiu que ele fosse parar lá no cárcere e de lá ele se apresentasse diante de Faraó. Meu querido, talvez você esteja vivendo momentos que tudo parece um fracasso e derrota na sua vida. Confie no Senhor. Para os discípulos que andavam com o Senhor também era uma aparente derrota. Eles não tiveram nem coragem de ir lá porque eles tinham medo de serem crucificados. Mas no mundo espiritual estava se dando o triunfo, a vitória de Cristo sobre as trevas, sobre os demônios, sobre o diabo. Amém? Encerramos aqui o nosso trabalho, o nosso estudo, prolongou um pouco mais, eu conto com a sua paciência, porque neste trimestre muitas lições terão 4 tópicos. Se você precisar, meu telefone está aí no rodapé, eu vou mandar os slides para você, pode me mandar mensagem, eu envio esse slide que está aí para você aplicar na sala de aula, para você mudar, alterar, guardar. Tem uma irmã que eu não me lembro o nome e ela imprime e faz tipo uma apostila de todos esses estudos e guarda. Eu achei interessante a atitude da irmã. A Deus toda a glória. Meu querido, minha esposa está se recuperando. Ela sofreu um AVC, um hemorrágico com 2 aneurismas. E estamos passando pela fase ainda de recuperação. A mente dela está no período de confusão. Muitas são as batalhas que eu estou travando no processo de restauração e recuperação da minha esposa. Como eu disse em alguns vídeos anteriores, eu virei dono de casa. Eu aprendi a lavar, cozinhar, lavar vasilha, lavar calcinha. Isso aí é fácil, calcinha é fácil de lavar, tem que ser na mão porque na máquina relaxa. Aprendi a fazer várias tarefas que não eram do meu cotidiano. E faço com alegria. Que Deus abençoe a sua vida e nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, aprendemos juntos a tua palavra. Meu Deus, o Senhor é Senhor, soberano sobre todas as coisas. O Senhor tem um controle sobre as nossas vidas. O Senhor é o Deus que deseja nos perdoar hoje. Meu Deus, liberta o meu irmão, a minha irmã do pecado, das astutas ciladas de Satanás, para que eles venham se manter firmes diante do Senhor. Eu apresento a vida de cada um nas tuas mãos, meu Deus. Ele purifica, santifica, transforma e abençoa. Toma cada um nos teus cuidados, meu Deus, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus,
seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Eu tenho uma má notícia para lhe dar. Em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Não estarei aqui em caso de arrebatamento. Então, não procure algum vídeo meu aí da lição de número 4, que você não vai achar que eu não estarei aqui em caso de arrebatamento. Mas eu me alegro no meu Senhor e Salvador Jesus, porque eu tenho a certeza no meu coração que em caso de arrebatamento, eu e você temos uma agenda e horário marcado com o Rei da Glória. Nós nos encontraremos por sobre as nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, no nome de Jesus.